Nós temos alguns tipos de impressoras que ficam centralizadas dentro da empresa e essas impressoras, por vezes, elas contêm discos rígidos ou discos de estado sólido dentro da máquina para fazer uma memória de cache enquanto ela guarda o processo ou a fila de impressão. Também nessas máquinas, quando elas têm a capacidade de digitalização de imagens, o scanner, esse tipo de equipamento também pode ter discos rígidos dentro da máquina. Há algum tempo atrás eu li uma notícia sobre uma empresa que ela fez um leilão de impressoras antigas, porque eles reformularam ou trocaram o fornecedor da impressora, e essas impressoras antigas elas foram vendidas em um leilão. E a empresa que comprou essas impressoras, eles abriram todas as impressoras e removeram o disco rígido que ali continha. E nesse disco rígido havia uma série de dados, documentos que foram impressos naquelas impressoras, algum tipo de cache ou memória que a impressora fazia depois que ela imprimia o documento. Então, foi uma falha da área de segurança, também da área de tecnologia, que quando descartou esse equipamento, não fez a limpeza total desses dispositivos. Então, da mesma forma, quando você vai revender um celular antigo, você vai fazer a limpeza, não é só restaurar as configurações de fábrica, mas o ideal é que você faça uma limpeza em todo esse disco ou a unidade de armazenamento que os dispositivos têm. Nesse caso, a gente aplica um processo chamado zeroitation, que seria uma palavra em inglês para zerar. O que é esse processo de zerar a mídia? É um processo mecânico onde todos os bits, se for um disco de estado sólido ou se for um disco magnético, é um processo onde nós vamos gravar em toda a área da mídia um conjunto de zeros. Então isso vai eliminar os dados que estavam ali anteriormente, de forma temporária, obviamente. Se for submeter essas unidades de armazenamento para uma perícia ou uma ferramenta forense, ainda assim pode ser recuperado alguma informação. Mas para o leigo, ou para um usuário comum que não tenha ferramentas de recuperação de dados, o fato de você zerar a mídia ou zerar esse disco antes de entregá-lo, ou antes de devolver isso à empresa ou de vender esse equipamento, já é o suficiente para ter a certeza que os dados foram eliminados. É óbvio que o ideal era que as mídias, fossem removidas desses dispositivos e destruídas. A gente tinha um processo antigamente, quando as máquinas já não estavam mais em uso, os computadores, nós tirávamos todos os HDs e haviam máquinas que você pode destruir o disco rígido. Como se fosse uma prensa e essa prensa ela perfurava o disco magnético com uma furadeira mesmo e eliminava os dados. Então é importante, quando você vai fazer o descarte desse tipo de equipamento, que você atente para esse fato, que podem ter informações da empresa dentro dos equipamentos.